De volta com a Educadora em Entrevista, hoje aqui na companhia da Joyce. Joyce, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho dessa mostra de dança que acontecerá esse final de semana. Muito obrigada. Bom, antes de falar propriamente da mostra, né, lá no Espaço Fernando Faro, vocês têm começado a desenvolver um projeto ligado à dança, né, já estiveram aqui falando no programa. Eu queria retomar um pouquinho, né, de como é que surgiu essa ideia. Sim. Nós começamos em agosto o Faro de Artista, que é um projeto piloto que nós começamos para integrar todas as linguagens de artes. Nós temos artes visuais com o professor Pedro Dorop, dança, que é comigo. Estamos pensando em colocar música. E nós temos também o teatro, né, com o Personinha. Esse projeto ele já começou, ele já está engatinhando, inclusive ele estará presente na mostra de dança, já apresentando aí os primeiros sinais, os primeiros passos que nós estamos trabalhando até então. E tá bem bacana, assim, a resposta das crianças está sendo bem positiva, houve uma procura significativa, uma participação interessante também dos pais que nos procuraram. Então, assim, estamos caminhando e esse projeto, se Deus quiser, o ano que vem estaremos já como planejamos durante a semana e contemplados pelo Lei Rouanet, se Deus quiser. Perfeito. E a gente acaba vendo isso, né? O quanto a Batatais tem demanda nesse sentido, né? Com mais que tenham academias particulares, os projetos sociais ligados à dança, os culturais, sempre tem público. Sim, sempre tem público. Nós começamos com poucas crianças, até os pais conhecerem o projeto. Hoje nós estamos com cerca de 18 a 20 crianças. E a participação está sendo bem interessante, bem bacana. Os pais eles procuram participar, ver como e a integração artes visuais e dança também tá incrível. Então, existe a demanda. Sem sombra de dúvida. E quando a gente fala, né, do trabalho ligado à dança no aspecto físico, né, ela também é um método de prevenção, né, porque ainda mais hoje que a gente tem uma dificuldade grande de estimular crianças e adolescentes fisicamente mesmo, né? Ficam muitos no computador, nos joguinhos no celular, né, isso também está ligado à saúde. Exatamente. O que eu tenho procurado trabalhar com as crianças até agora é esse resgate da infância, é esse resgate das brincadeiras, de trabalhar o corpo. E é isso que a gente vai mostrar um pouquinho também na mostra de dança nesse final de semana, porque é muito importante a criança voltar a ser criança. Que o que a gente percebe hoje em dia é que existe um amadurecimento muito precoce, como você mesmo disse, pelo uso de celulares, computadores, e a questão da postura corporal mesmo, ela vai se modificando. Então, quando a criança se descobre criança e a gente tenta oportunizar isso para elas, é incrível. Porque, e não só as crianças, mas os adolescentes e os adultos também. Quando a gente faz aquele resgate da infância através das brincadeiras, dos jogos, das danças circulares, por exemplo, eles respondem muito rápido. E é incrível ver o brilho nos olhos e como está no corpo. A gente só precisa buscar. Vamos falar um pouquinho dessa estrutura do Ribalta, né? Qual é a ideia? O Ribalta Mostra de Dança, ele está na sua primeira edição. O Espaço Cultural Fernando Faro, ele já promove o Ribalta Mostra de Teatro. E nós tivemos essa ideia esse ano
como um intercâmbio entre as várias instituições que atuam na dança hoje em Batatais e também com instituições que vieram de fora, que esse ano é uma novidade. Nós tivemos alguns inscritos de Lins, Altinópolis, Orlândia, Ribeirão Preto e o intuito da mostra é realmente esse intercâmbio, fazer essa relação entre as instituições nessa diversidade da dança, porque nós temos diversos gêneros que também foram inscritos na mostra, como danças urbanas, dança contemporânea, balé clássico, neoclássico, danças populares, performance. Então, mostrar para o público e também para aqueles que vão participar o quão rico é essa linguagem que é a dança e também fazer esse intercâmbio, uma troca de experiências entre os profissionais e as pessoas que dançam e é uma troca mesmo. E também tem uma questão muito importante que é a formação de público e plateia. A plateia quanto o quantitativo, né? Ter um maior número de plateia e o público que, como eu disse, para conhecer o que se produz de dança na cidade e na região, o que tem sido feito e eu acredito que seja esses são os pontos primordiais, né, que nós decidimos realizar a mostra. E a intenção é futuramente unificar a Ribalta Mostra de Teatro com a Ribalta Mostra de Dança, como já acontece em algumas cidades como Franca, por exemplo, que tem o Águas de Março, né? Sem dúvida. E a gente tem percebido na cidade que todo evento que é múltiplo, ele soma mais, né? Acho que desde o início a fundação da Associação Cultural, né? Quando você tem exposição e mais de uma arte manifestada, o evento cresce. Exatamente. E essa é a questão da formação de público também, né? Porque mapear quem assiste dança, quem é esse público e o que ele espera dessas apresentações. E porque eu percebo que hoje quem assiste dança é quem dança, ou os pais de quem dança, né? E eu acho que a gente precisa abrir esse leque para que as pessoas conheçam essa linguagem e futuramente unificando, né, a mostra teatral com a mostra de dança, talvez isso seja possível, abrir esse leque. E como você disse, quando há, por exemplo, uma exposição, você unifica mais de uma linguagem, a gente abre para que as pessoas possam conhecer e aproveitar mais, né? E também aquela questão, né? A gente pega alguns períodos muito contundentes nisso, né? Olha, não, é tal dança, o certo é isso, o outro é errado, né? É assim que funciona, não é daquele jeito. Eu acho que a possibilidade de interagir mostra que não existe um errado, né, na expressão, desde que você entenda o que você está fazendo, qual o objetivo, para que serve, né, compreendendo essa gama de ações. Isso. Eu acredito que nós estamos vivendo numa era de muitos julgamentos, né? Como você mesmo disse, isso é certo, isso é errado. Então, existe julgamento em praticamente tudo. E você poder, você possibilitar a um público e também àqueles que trabalham com isso, porque existe também o julgamento das próprias pessoas que trabalham com isso. Você poder possibilitar uma gama de outras opções, né? Isso eu acho que enriquece e eu acredito que é isso que a gente tem tentado trazer, possibilitando esse intercâmbio, né, com pessoas de Lins, Ribeirão Preto, Orlândia, enfim, saber também o que as outras pessoas estão produzindo de arte na região. Isso é bem bacana.
Sem dúvida. E de fato, né, ter essa possibilidade de troca ajuda inclusive no crescimento do próprio trabalho. Sim, e criativo também, né? Criativo. Eu acho que vai ser muito enriquecedor. Orlândia, por exemplo, nós convidamos Orlândia, o Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça, com o projeto Usina da Dança. E esse ano eles vão trazer uma coisa muito especial, que eles vão trazer um fragmento do espetáculo Pequeno Príncipe, que eles realizaram ano passado lá, que é o Acendedor de Lampiões, que é uma dança contemporânea, que é um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver aqui em Batatais. E uma outra coreografia que eles vão trazer também, eu não sei nem se eu posso chamar de coreografia, mas é um processo criativo que eles desenvolveram com uma pessoa chamada Ana Leitão. Ela veio de Barcelona trabalhar com eles esse processo criativo, e eles vão trazer o resultado disso aqui na mostra de dança. Então a gente percebe como vai ser diferente, né? Porque é um processo de uma pessoa vinda de Barcelona, que desenvolveu com as crianças de Orlândia, e eles virão apresentar isso pra gente aqui em Batatais. Então eu acredito que vai despertar outros olhares também para os coreógrafos daqui da cidade, para quem for assistir, que vem coisa legal por aí. Perfeito. Pensando no funcionamento, né, na grade, como é que está o cronograma? Sim, no dia 22, no sábado, às 20 horas da noite, nós teremos apresentações de instituições locais. Então, apresentarão a Academia Proforma, Academia Corpus, Estilo Livre, estúdio de dança, o Balé do Teatro Municipal, o grupo Quinta Geração e um grupo chamado Cosmos, que é de K-pop. Então, na noite de sábado, nós teremos essas academias, essas instituições. No domingo, também às 20 horas, no dia 23, nós teremos a apresentação do projeto Faro de Artista, do RN Crio, do grupo Cosmos, eles se reapresentarão, da companhia Formove, o Cisner, o projeto Bom de Nota, Bom de Dança, a Grace Veridiano e o Gabriel Camargo. E também nós teremos uma performance do grupo Teatral Plenitude. Nós, além das apresentações, teremos uma oficina. Queria que você falasse um pouquinho da oficina. Certo. A oficina ela vai acontecer no dia 22, no sábado, chamada Oficina Corpo e Movimento. Das 14 às 15 horas, para crianças de 7 a 13 anos. E das 15 às 16 para adolescentes acima de 14 anos e adultos. Não é necessária a experiência prévia em dança. A oficina é gratuita e será ministrada pela professora Vivian Vinha. Ela é graduada em dança pela Unicamp e professora de dança contemporânea há 6 anos no projeto Usina da Dança do Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça em Orlândia. E ela já ministrou aulas em Orlândia, Ipuã, Guaíra. A oficina, ela propõe um trabalho para crianças e adolescentes, utilizando-se dos princípios da dança contemporânea, através de experiência artística de criatividade, de autoconhecimento, da autonomia e da sensibilidade. Não precisa de inscrição prévia, tá? É só chegar nos horários que eu falei, das 14 às 15 para crianças de 7 a 13 e das 15 às 16 acima de 14 anos e adultos. Eu gostaria só de lembrar, Luciano, sobre a mostra de dança. Será cobrado um valor de R$5 o ingresso, será vendido na porta esse valor, e se quiser comprar antecipado, é só procurar os integrantes do Espaço Cultural. E é interessante também essa questão, né, de poder, e acho que as oficinas propiciam também isso, né, o que a gente falava do espaço da troca. Isso. A Vivian Vinha, ela vai trazer
um pouco do processo de criação que ela desenvolveu com as crianças dela no espetáculo Pequeno Príncipe. Então vai ser interessante porque as crianças que participarem da oficina, elas poderão perceber, se forem assistir a apresentação à noite no sábado, elas poderão perceber instrumentos utilizados na oficina em cena. E isso é muito bacana também, né? E ela utiliza jogos cênicos, jogos rítmicos, para despertar essa consciência corporal, essa sensibilidade e a questão da criatividade na criança também. Também é interessante, né, quando a gente fala na questão específica, é que todos têm alguma habilidade relacionada à dança, né? Você não precisa ser um exímio performer, né? Ela pode ser também um elemento de rotina das pessoas. Sim, e a dança contemporânea, porque ela vai utilizar elementos da dança contemporânea nas oficinas, ela trata justamente disso, de corpo, essencialmente, mas de movimentos que nós utilizamos no nosso dia a dia, rotineiros, e a gente potencializa isso na dança. Então, através dos movimentos que nós realizamos no dia a dia, como a gente pode utilizar isso através do corpo para potencializar e transformar isso em criação. Então, isso é muito legal, que a dança propicia isso, né? Também, quando a gente pensa nessa questão da representação mesmo, né, estimulada pela dança, uma das coisas que a gente percebe é que a dança está presente em praticamente todas as culturas, né, e em cada uma ela tem um novo aspecto, né, ela é utilizada em expressões de religião, em expressões de felicidade, em festas típicas, né, então tem essa complexidade cultural também. Sim, e ela se transforma também não só de cultura para cultura, quanto na questão tempo, né? É o tempo e espaço. Então, e a gente trabalha muito essas duas vertentes na dança, que é o tempo e espaço. E o movimento que já é natural do próprio corpo, como a gente pode trabalhar isso por meio da dança. E o que você falou é interessantíssimo, né? A utilização da dança em movimentos religiosos, culturais, e eu acho que o corpo está muito vivo e ele precisa se expressar, né? E a dança, ela ajuda nisso. Porque antes da existência da própria língua, a gente se comunicava com o corpo, né? Sim, exato. Então tem essa questão. Repetindo aí, para quem quiser participar das apresentações, quais os horários e valores de convite? A oficina, dia 22, das 14 às 15, das 15 às 16, gratuita. Só chegar no Espaço Cultural Fernando Faro. As apresentações, no sábado, dia 22, às 20 horas, valor do ingresso, R$ 5,00. Domingo, dia 23, às 20 horas também, valor do ingresso, R$ 5,00. Os ingressos estarão sendo vendidos na porta ou também com os integrantes do Espaço Cultural Fernando Faro. Perfeito. Na questão aí, né, os R$ 5,00 é um valor promocional para quem compra antecipado ou meia entrada, né? Como os meninos deixaram. Valor único. Valor único. Perfeito. Nós fechamos no valor único. Maravilha. Joyce, eu quero agradecer, parabenizar em seu nome a toda a equipe pelo trabalho e deixar sempre o espaço do programa disponível para divulgação. Eu que agradeço a oportunidade e, se você me permite, Luciano, por favor. Essa mostra não seria possível se não fosse a contribuição de algumas pessoas, e eu gostaria de mencioná-los. Os camaradas do Espaço Cultural, o Iogurte Rice, da Alvânia Borges Advogada, Servitec, Lucas e Terezinha, Lucas Táxi,
Catim Supermercado e Decore Verde. E nós também temos patrocinadores específicos para o Ribalta Mostra de Dança, que é a Vita Fitness, as meninas a Laura e a Aline, que também são bailarinas, participarão da mostra, e o Odelícia Salgados e Acompanhamentos. Então fica aqui o meu muito obrigado, Luciano, pela oportunidade de vir falar da mostra, e boa tarde a todos os telespectadores. Perfeito. Bom, no próximo bloco eu converso com o Dr. Ricardo Dosso. Nós voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista. Hoje eu converso aqui com o Dr. Ricardo Dosso. Doutor, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é meu, Luciano, de estar aqui. Bom, nós vamos falar um pouquinho também, entre outros assuntos, de recuperação judicial. E toda vez que a gente fala disso, da questão financeira ligada, as pessoas sempre pensam em empresas, pensam um pouco em propriedade rural, mas que também está incluso, tem legislação, e que quando a gente pensa no Brasil como um grande produtor agrícola, isso tem que estar mais na rotina da compreensão das pessoas. É verdade, Luciano. De fato, a lei atual de recuperação judicial e falências no Brasil, ela é de 2005 e ela prevê o procedimento da recuperação judicial para empresas e empresários. O produtor rural, representante do agronegócio brasileiro, que é responsável por mais de 20% do PIB brasileiro, ele não foi contemplado com esse mecanismo que tem a finalidade de auxiliar na superação de uma crise econômico-financeira. Acho que esse é o grande ponto a ser discutido. Porque a decisão de ter uma legislação que permite a recuperação judicial é uma decisão, primeiro, política de um país. Reconhece-se um valor social em determinada na atividade econômica, como gerador de empregos, de tributos e de benefícios para toda a sociedade. Então, se prevê na legislação mecanismos para auxiliar esta recuperação. Até 2005, no Brasil, nós tínhamos um decreto-lei que era da Era Vargas, de 1945, que não previa isso, não possibilitava efetivamente a recuperação de agentes econômicos. O foco principal era a liquidação dessas empresas, embora houvesse a concordata, que era um mecanismo, um embrião do que hoje é a recuperação. A partir de 2005, com essa atual lei, que é inspirada na legislação americana, há sim uma preocupação maior. O que prevaleceu é a intenção de viabilizar a recuperação de empresas e empresários. E de fato, se percebe isso. Por não priorizar as recuperações, o país mais perdia do que ganhava. Sem dúvida, porque você destrói empregos, destrói conhecimento, destrói atividades que estavam ali. Isso tudo tem valor, tem um ativo social que merece ser preservado. Até porque boa parte dessas problemáticas vinham de crises globais, de momentos complicados, e enquanto o mundo, ou boa parte do primeiro mundo, investia na questão das recuperações, o país passava ao largo disso. Isso é fundamental, isso é importante destacar o que é a crise gerada por má administração, por incompetência do empreendedor, do empresário, do que é uma crise que ela é inevitável. A crise gerada, como você disse, por fatores externos, por problemas cambiais, crise, retração econômica, enfim, gaps tecnológicos, mudanças de tecnologia. E isso tudo é inevitável para o empresário. No setor agrícola, e aí voltando um pouco mais no nosso tema, o produtor rural ele está sujeito sempre a condições que são imprevisíveis, como fatores climáticos, mudanças cambiais bruscas que afetam também, problemas de produtividade, a germinação de uma semente, por exemplo, isso pode acontecer, o fato de não ter chovido na época correta, tudo isso influencia e pode trazer problemas financeiros para esse segmento econômico do Brasil. Perfeito. E hoje a gente tem uma visão mais clara da questão do agronegócio.
né? Antes era o agricultor, né? Agora a gente entende um pouco mais a questão do agrobusiness e de tudo que circula aí. E quando a gente fala lá do campo, olha, o insumo, o maquinário, está tudo ligado e uma crise gera um efeito dominó aí em todos esses segmentos. Sempre, né? Não existe mais atividade isolada. Qualquer agente econômico está inserido numa cadeia. Então imagine lá que um problema climático ocasionou uma quebra de safra para um produtor e ele vai deixar de pagar os seus fornecedores de insumos, vai deixar de pagar a cooperativa que muitas vezes o financiou ou o banco com quem ele fez o custeio. E isso tem um efeito, como você disse, um efeito dominó, né? Muitas vezes até pedidos de recuperação judicial de integrantes desta cadeia têm consequências em outros membros desse segmento. E isso sim gera a necessidade de todos estarem ou terem à disposição um mecanismo eficaz para a superação de crises. Perfeito. E quando pensamos, né, nessa questão da recuperação em si, você colocava essa questão, né, da legislação não contemplar o produtor, o agricultor. Como é que fica essa questão, né? Existem caminhos nesse norte aí mesmo sem estar contemplado? Essa é a grande novidade, entre aspas, né? E foi uma decisão, assim, um entendimento dos tribunais, né? Ao interpretarem a legislação brasileira, de admitirem também a possibilidade de recuperação judicial para produtores rurais. Porque o que acontece? Assim, tem à disposição a recuperação judicial empresários e empresas. Quem são estes? Como se qualificam essas pessoas? Elas se são reconhecidas como empresas ou empresários regularmente constituídos, aqueles que têm o devido registro na junta comercial dos seus atos constitutivos e a partir daí eles exercem regularmente as suas atividades. Para ter acesso à recuperação judicial, empresas e empresários têm que ter pelo menos 2 anos de atividade regular. No Brasil, os produtores rurais, inclusive aqueles de grande porte, tradicionalmente não se registram na junta comercial. Eles exercem essa atividade em nome próprio, na pessoa física, tá? Embora a sua atividade seja organizada, profissional, destinada ao lucro, exatamente como uma empresa. Então, este é o ponto. Então, a partir disso e da necessidade de se dar aos produtores rurais também os mesmos meios de recuperação que são destinados às empresas, é que os tribunais, sobretudo o Tribunal de Justiça de São Paulo, onde se concentra a maior parte dos processos de recuperação judicial do Brasil, passou a entender que estes produtores, desde que eles comprovem que exercem a sua atividade há mais de 2 anos, independentemente de ter o registro na junta comercial, eles também têm acesso ao mecanismo, né, ao instrumento da recuperação judicial. Eles têm, claro, que fazer o registro, se inscrever na junta comercial antes do pedido. Mas isso pode ser, por exemplo, 2 dias antes do pedido de recuperação. O que ele tem é que provar que já exercia essa atividade há mais de 2 anos. O Guilherme colocando uma questão, né? Olha, foi uma decisão, né, uma prerrogativa judicial que abriu essa brecha aí, né, e que deu essa dinâmica também para os agricultores. E ele coloca, né, a legislação não teria que ser melhorada nesse sentido ou não? Isso já garante essas recuperações? Seria muito recomendável uma adequação legislativa que assegurasse esse direito. Hoje, de fato, nós trabalhamos em cima de uma construção jurisprudencial, né, uma decisão dos tribunais. Mas ainda assim há desafios, Luciano. Eu me lembro bem que nas primeiras recuperações judiciais de produtor rural, houve um primeiro embate, né, que essa recuperação ela é cabível, poxa, mas o produtor ele não tem registro na junta comercial há 2 anos, como a legislação, a lei exige. E vagarosamente, com decisões contrárias, outras favoráveis, isso foi consolidado, ou seja, vencemos esse obstáculo. Num segundo momento, os credores, que muitas vezes se insurgem contra a recuperação por entenderem-se prejudicados com isso, eles passaram a adotar um outro entendimento, que seria o de que, ok, é cabível a recuperação judicial, mas apenas se sujeitam aos seus efeitos aqueles créditos
que foram aquelas obrigações que foram criadas após o registro do produtor na junta comercial. Ou seja, você dava com uma mão direita e retirava com a outra. Porque se o produtor ele fez esse registro na junta comercial apenas para conseguir ter acesso à recuperação, é natural que todos os créditos, todas as dívidas dele eram anteriores ao registro. Portanto, você teria uma recuperação judicial inócua, né? E não faz nenhum sentido isso por algumas razões. Primeiro, porque as dívidas que originaram, que causaram a necessidade da recuperação judicial, são exatamente aquelas anteriores ao registro. E segundo, e talvez o mais importante, o produtor rural, ao se registrar na junta comercial como um empresário individual, ele não adquire uma outra personalidade jurídica como a que tem uma empresa, uma sociedade limitada, por exemplo, que é o tipo societário mais comum no Brasil. Quando você, juntamente com um sócio, constitui uma empresa e a registra na junta comercial, nasce ali uma nova entidade, uma outra personalidade, que é a chamada personalidade jurídica. Essa empresa ela vai ter identificação, direitos e obrigações próprios, que não se confundem com os direitos e obrigações dos seus sócios. A responsabilidade dos sócios, como o próprio nome diz, ela é limitada ao valor do capital social, às cotas que aquele sócio subscreveu e integralizou. No caso do produtor rural, do empresário rural, pessoa física, não há distinção de responsabilidade. Portanto, ele responde ilimitadamente com todo o seu patrimônio. Embora ele passe a ter um CNPJ, uma inscrição própria, isso não lhe dá outra personalidade. Há uma entidade só ali, que é a do produtor, o José da Silva, que tem CPF e tem CNPJ. Se a dívida existe em nome do CPF ou do CNPJ, isso é juridicamente irrelevante, né? Caso houvesse uma adequação, uma reforma legislativa que deixasse isso mais claro, nós deixaríamos de ter problemas que existem hoje na Justiça, que são os questionamentos de credores com o uso desses argumentos. Perfeito. E de fato, né, se percebe isso, quando se tem clareza na condução e na discussão desse passo a passo, se gera menos erro. Mas o problema é que o brasileiro não está acostumado ao volume burocrático que ele enfrenta na rotina. Acho que esse é um problema fundamental no Brasil, né? Falta de clareza nas regras do jogo, né? Especialmente no ambiente econômico, no meio empresarial. Você, quando se dispõe a empreender, a exercer uma atividade que é naturalmente sujeita a riscos, ao menos você quer ter clareza com relação às regras que são aplicadas. Então, é claro que a legislação, quando elimina essas incertezas que trazem problemas concretos e relevantes, ela ajuda em todos os aspectos, ajuda a todos os integrantes desta cadeia, né? Não só ao devedor, né, ao empresário que tem dificuldades, mas também aos credores, porque já saberão de antemão, com antecedência, quais são as regras aplicáveis àquela situação. E de fato, né, quando se tem a questão agrícola, aí, como a gente já colocava, que está sujeita a intempéries, que está sujeita à questão de quebra de safra, né? O sujeito começa com o produto no valor e quando vai colher o produto é muito inferior, não se paga os custos da logística de produção, se tem essa ação de insegurança. E é o que o Antônio coloca aqui, né? Se discute muito a questão de seguro agrícola. É viável, não é? Até que ponto? É viável, é recomendável, inclusive, né? Não há claramente no Brasil uma política de custeio agrícola, né? Não há financiamento suficiente para aquilo que seria necessário aqui no Brasil, né? Mas o seguro, ele traz segurança para toda a cadeia, né? Porque assegura uma produtividade mínima ou o reembolso de uma produtividade mínima que seria suficiente para pagamento dos custos da atividade, né? É um outro problema no Brasil, que ainda é uma cultura de seguros muito incipiente, muito pequena, né? Mas sem dúvida seriam os mecanismos para diminuir os riscos de todo o setor agrícola. E veja também que o agronegócio brasileiro ele é tido como muito eficiente e acredito que realmente seja, né? Os produtores rurais brasileiros são competentes naquilo que fazem, são produtivos, adotam tecnologia de ponta, ou seja, quando se enxerga que o Brasil é um grande exportador de grãos, de soja, por exemplo, isso parece simples e nos faz
parecer que estamos lá no período colonial como exportadores de matéria-prima e importadores de produtos industrializados. Mas isso não é absolutamente verdade, porque para se chegar àquele grão de soja que vai para a China, vai para os Estados Unidos ou para o mundo todo, há muita tecnologia por trás disso, né? A tecnologia no desenvolvimento de sementes, no desenvolvimento de técnicas agrícolas, de maquinário, de técnica de manejo do solo, de técnicas de plantio. Há uma cadeia toda por trás disso que tem muita tecnologia embarcada. Uhum. Arthur, né, questionando. A gente tem no país também uma dinâmica de grandes produtores, de produtores gigantescos e de agricultura familiar. Todas podem se encaixar nesse contexto de recuperação? Em tese, sim, desde que a atividade seja desenvolvida com profissionalismo. É claro que um procedimento de recuperação judicial, ele é oneroso. Ele é oneroso porque trará custos com o administrador judicial, com os processos, com honorários advocatícios. Então, um processo desse ele faz sentido do ponto de vista econômico para médios e grandes produtores rurais. Gilberto aqui, né, com uma questão interessante. Uma propriedade que está nesse processo de recuperação. Como é que fica a questão da produção? Ela pode continuar produzindo? Como é que é esse processo intermediário aí? Pode e deve, porque a função, a finalidade da recuperação judicial, ao dar proteção a este devedor, a este produtor que está com dificuldades, é viabilizar a saída dessa crise. E a saída da crise pressupõe que ele tenha suas receitas e aumente-as na medida do possível. Um detalhe da recuperação, quando ele menciona uma propriedade, é o seguinte, assim, quando você pede a recuperação, você é obrigado a listar todos os seus credores, as suas obrigações e também o patrimônio do devedor, do empresário em crise. A propriedade, então, eu lembrei disso e talvez seja conveniente ressaltar, que ela não poderá ser vendida livremente como poderia fazer uma pessoa que não está em recuperação judicial. Isso dependerá de uma autorização judicial ou poderá ser feita desde que haja previsão expressa no plano de recuperação judicial. Mas a atividade do empresário, da empresa que está em recuperação, permanece absolutamente normal. Ela continua normalmente. Michael perguntando a respeito dos bens, né, dessa propriedade rural. Nesse processo, né, são todos listados? Como é que fica? Porque a gente tem isso, né? Você tem uma questão das propriedades de insumos, de equipamentos, não é só a terra em si, né? Vou fazer uma breve cronologia de como é que funciona a recuperação judicial. É apresentado o pedido, né, um pedido judicial, uma petição. Ao ser deferida a recuperação judicial, são suspensas todas as execuções e ações contra o devedor. Então, ele fica blindado, fica protegido por 180 dias. Após 60 dias desse deferimento, ele é obrigado a apresentar um plano de recuperação, que neste plano ele vai ter que apresentar de forma pormenorizada, detalhada, a forma como ele pretende superar essa crise e também como ele vai pagar os seus credores. Eu vou pagar com um desconto de 50%, uma carência de 1 ano, 2 anos e o restante em 13 anos. É uma possibilidade, é uma regra, até esses critérios até são usualmente utilizados. E aí que eu quero chegar na pergunta dele. Ao apresentar este plano, ele deve instruí-lo também com 2 laudos. É um laudo econômico-financeiro com uma projeção de fluxo de caixa, ou seja, para que os credores e todos os interessados, eles tenham uma previsão de qual será provavelmente o faturamento, as despesas, a geração de caixa daquele empresário nos próximos anos, e também um laudo de avaliação dos ativos. Todos os ativos permanentes da empresa ou do empresário devem ser relacionados e avaliados num laudo. Este laudo tem a finalidade de apresentar aos credores a capacidade patrimonial da empresa. Se ela for à falência, né, ou do empresário, se ela for à falência, são esses bens aqui que responderão, que servirão para pagar as dívidas, pagar os credores. Esses bens, como eu disse na resposta anterior sobre a propriedade,
eles não poderão também ser vendidos durante a recuperação judicial, exceto se houver uma decisão judicial autorizando, ou desde que haja previsão no plano de venda para levantamento de recursos e investimento nisso na atividade. Perfeito. O Miguel coloca também uma questão interessante, né? Quando se pensa em estrutura rural, ela tem uma flexibilidade de produção. Ou seja, olha, teve um problema econômico aí que quebrou a produção de amendoim, por exemplo, né? Nessa recuperação se migra ao tipo de produto, né? Como é que é discutido isso enquanto fluxo de caixa? Porque também é um mercado de risco, muitas vezes, né? É um mercado de risco, né? A alteração das culturas, mudanças estratégicas de posicionamento, de qualquer tipo de atividade, isso é absolutamente possível, não há nenhuma vedação ou controle sobre o que é feito. É claro que isso deverá constar num plano de recuperação que servirá até para ajudar a convencer os credores da viabilidade daquele plano. Então, se um produtor de amendoim, por exemplo, ele resolve migrar, eu vou cultivar agora soja, o milho, cana-de-açúcar, ele deve constar isso no plano, fazer constar e ter a justificativa econômica do porquê dessa alteração. Olha, eu vou mudar porque o amendoim é uma cultura intermitente aqui só na renovação de canaviais, então ela é muito sazonal e durante um curto período de tempo. Eu vou adotar agora o plantio de outras culturas porque elas são mais rentáveis. Isso tudo pode acontecer naturalmente. O que se quer, o que os credores querem, que aquele produtor tenha cada vez mais capacidade de gerar recursos para pagar suas dívidas. É isso que importa. Sem dúvida. E de fato, né, ter essa possibilidade, essa gama de opções, quando a gente pensa na estrutura rural, ajuda também nesse processo. Quando a gente pensa muitas vezes na recuperação judicial de uma empresa, né, que produz só parafusos, por exemplo, isso se torna mais complicado, né? Você está com um segmento que está em crise, né, que não tem perspectiva de melhoria, bem colocado aqui pelo Miguel, né? O campo dá essa flexibilidade de outras opções. Muito, muito e esse é um dos fatores mais importantes da recuperação, né, da efetiva recuperação. O empreendedor, o empresário, ele ter a sagacidade, a condição de pensar em novas soluções. Né? Nós falamos brevemente no começo aqui de atividades que se tornam obsoletas hoje em dia, menos no campo, mais em atividades industriais tradicionalmente. Né? Mas então, a recuperação poderia ser utilizada por uma empresa cujo principal produto se tornou obsoleto. Né? É uma fabricante de videocassete, ou de aparelhos de DVD hoje em dia, como há casos concretos desse segmento mesmo. Ela pode se utilizar da recuperação judicial para viabilizar o pagamento daquelas dívidas que acumulou até aquele momento e nos últimos anos de atividade deficitária e já sem futuro, e prever no seu plano de recuperação todas as formas pelas quais ela pretende remodelar o seu negócio, mudar de atividade, mudar de produtos e fazer essa migração para algo que seja rentável e sustentável. E de fato, a gente percebe o quanto essa dinâmica já está um pouco na rotina do brasileiro. Né? A gente só não tinha essa estrutura aí legal que propiciava, mas a gente tem e conhece N casos de agricultores que passaram por períodos difíceis, né? Reduziram produção, né? Venderam parte do seu patrimônio para se recuperar e de novo retomam produção, crescem, depois perdem de novo. É quase um efeito sanfona econômico aí que a gente vê no campo. Não tenha dúvida, ele é muito cíclico no Brasil. Né? É difícil encontrar um produtor rural que esteja no segmento há muitos anos e não tenha passado por uma crise, e crises sérias efetivamente, em que ele correu o risco de perder todo o seu patrimônio e de ter que abandonar a atividade. Né? Talvez o amadurecimento dos profissionais que atuam no setor façam com que eles sejam cada vez mais profissionais, evitem a tomada de determinados riscos ou adotem mecanismos para proteção contra esses riscos e invistam cada vez mais em conhecimento, em tecnologia, para que sofram menos com oscilações que são naturais de um país tão instável como o Brasil.
André colocando uma questão também, né? Outros países têm uma questão clara de apoio e de financiamento, né? Por exemplo, os Estados Unidos, que compram grãos dos produtores e garantem pelo menos um preço mínimo. E isso nem se cogita no Brasil. E ele coloca exatamente isso, né? Isso poderia colaborar ainda mais com a nossa estrutura de produção. É uma decisão política de Estado, essa, né? Como tratar um segmento que se entende ou não como estratégico. De fato, países, os Estados Unidos e, sobretudo, mais ainda a Europa, é extremamente protecionista com relação à agricultura. Há ali uma crença de que não só deve prevalecer a racionalidade econômica ou a eficiência econômica, mas de que a atividade rural ela tem outros fatores que são importantes para um país também. No Brasil nós temos grandes propriedades, como você mesmo disse, mas na Europa, por exemplo, a agricultura ela é exercida em pequenas propriedades. Há uma preocupação com a manutenção da população no campo, diminuir a pressão demográfica em cidades. Enfim, há toda uma série de elementos que são relevantes para a definição dessas políticas e não só a racionalidade econômica, né? Olha, você é eficiente, você permanece na atividade, você é ineficiente, você tem que ser expelido. No Brasil, isso efetivamente não existe, né? Não há política que enxergue a agricultura. Há algumas medidas isoladas destinadas a valorizar a agricultura familiar, mas o que se tem aqui como agricultura viável e rentável em grande escala são grandes propriedades e grandes produtores. A Amanda colocando também uma questão interessante aí, né? A destinação da produção nesses processos. A gente falou que a estrutura pode continuar produzindo, né? E ela coloca aí essa produção, esse resultado de produção, né? Ele pode ser destinado para o credor? Como é que fica isso? As receitas da produção, elas têm que ser destinadas para a manutenção das atividades, cumprimento de todas as obrigações que aquele produtor rural tem. Há algumas situações, isso é muito importante até para a viabilidade dos processos de recuperação, que são as situações em que alguns credores, ou que determinados credores, colaboram para a recuperação judicial. São os chamados credores estratégicos, credores colaboradores. Então, eles podem, por exemplo, financiar a aquisição de insumos para esse produtor. Podem fornecer novas áreas para que ele cultive. Isso tudo colabora para que aquele produtor recupere e saia dessa situação de crise. Estes credores, colaboradores, desde que isto esteja previsto no plano, eles podem receber uma condição diferente de pagamento, né? Então, os credores em geral receberão seus créditos numa determinada condição, com desconto, num prazo maior. Estes credores, por estarem colaborando efetivamente e aumentando o seu risco, né? Ou seja, fornecendo novos recursos ou novas áreas para aquele produtor que já deve a este credor, eles podem receber em condição diferenciada, muito mais benéfica do que os demais, né? E, claro, numa situação como essa, parte da produção pode ser destinada ao pagamento de credores. Isso quando o credor não é próprio produtor, né? O Fábio coloca aqui, né, que já teve, por exemplo, num caso de operação dessa, a própria usina como credor, e ele usava a produção direta, né, como pagamento. Exato. Ele paga com os próprios produtos. Isso é muito comum, efetivamente. No mercado agrícola, o fornecimento de insumos, via de regra, ele é assegurado por instrumentos como a cédula de produto rural, a conhecida CPR, que é garantida pela safra. Então é muito comum que o credor ele já receba em produto, porque ele já está habituado a fazer isso e já deu o encaminhamento negocial necessário para esses produtos, né? É sim muito comum que o devedor pague com parte da sua própria produção os seus credores. Perfeito. Bom, nosso amigo aqui, Sérgio Corrêa Amaro, né, está cumprimentando o doutor pela ótima entrevista, lembrando do período que foram colegas na Unesp de Franca. Grande prazer saber que o Serginho, vou chamá-lo assim, está assistindo, é um grande amigo, uma grande figura, grande cidadão batataense, né? Permita-me dizer, o Serginho cursou Direito, História e Relações Internacionais na Unesp. É uma figura muito querida por todos.
Cândida colocando uma outra questão, né? Em paralelo aí o que a gente diz da produção e dessa recuperação, existe toda a legislação ambiental, de produção e etc., e que corre em paralelo que deve ser seguida. Sim, a recuperação judicial não interfere nem dispensa ninguém de cumprir a legislação, sobretudo ambiental, fiscal. Aliás, o que se espera de planos de recuperação e de projetos de reestruturação é que cada vez mais adotem boas práticas ambientais, por exemplo, para que a sua atividade seja sempre sustentável. Uhum. E quando se fala na questão, né, de tornar a produção sustentável, o Igor coloca, né? Olha, temos as grandes feiras de tecnologia aqui na região que mostram isso, né? Que a gente consegue cada vez mais investir e garantir uma qualidade de produção, mas muitas vezes falta o acesso ao financiamento adequado para adquirir essas tecnologias ainda hoje. De fato, é uma outra decisão também de país, política, de Estado, né, que o Brasil tem que ter para fomentar a aquisição, a modernização de todo o equipamento, de meios para a produção agrícola. Há, claro, linhas específicas do BNDES, num número até significativo para aquisição de produtos como esse, mas que realmente são muito caros, né? Quando a gente observa lá o custo de um equipamento de grande porte destinado à produção agrícola, ele é muito caro e não está acessível ao produtor pequeno e de médio porte. Vanessa perguntando como é que ficam as cooperativas nesses processos. Se as cooperativas podem ter recuperação, como é que funciona isso? Não, as cooperativas hoje em dia elas não têm acesso, por uma expressa exclusão legal, ao procedimento de recuperação. É uma grande reivindicação do setor também, porque as cooperativas exercem um papel muito importante, sobretudo no meio agropecuário, e há uma reivindicação para que elas também tenham acesso aos benefícios, chamaremos assim, da recuperação judicial. Mas hoje o que se vê é as cooperativas sempre como credoras em procedimentos de recuperação judicial no agronegócio, seja de produtores rurais ou de empresas do meio, né? Elas sempre estão presentes porque são tradicionalmente grandes fomentadores, grandes financiadoras da atividade. Sem dúvida. E quando a gente pensa em cooperativa, você está com um número gigantesco de produtores agregados, né? Então é aquilo que a gente dizia, como não está contemplado, você está prejudicando um número muito grande ainda de produtores. Aqueles que não podem pedir recuperação judicial naturalmente suportam os efeitos desse efeito dominó, os efeitos desse dominó, né? Imagina então que a usina deixe de pagar o seu fornecedor de cana, que é um produtor rural que pode pedir recuperação, mas que obteve um financiamento por meio de uma cooperativa, esta cooperativa ela já não pode suportar. Daí a necessidade de cooperativas que são normalmente, que têm um porte, um profissionalismo, uma capacidade financeira maior, de se organizar adequadamente para evitar essas situações e não deixar com que inadimplementos, não pagamentos pontuais coloquem em risco a sua atividade, a sua sobrevivência. Sem dúvida. Nessa questão específica, o André coloca, né, o funcionário, né, como é que se enquadra essa questão, porque a gente estava falando muito da questão ligada ao fornecedor, enfim, às outras estruturas. Um funcionário que é, né, de uma empresa rural que está em recuperação judicial. Há uma previsão específica na lei para o pagamento dos créditos trabalhistas. Esses trabalhadores eles deverão ser pagos quando os seus créditos forem listados numa recuperação judicial em até 12 meses após a homologação judicial deste plano. Não há, via de regra, a possibilidade de se reduzir, de se dar desconto ou deságio sobre este crédito trabalhista. Então, eles têm, sim, há uma preocupação especial na lei para pagamento dos trabalhadores, que são naturalmente o elo mais fraco de toda essa corrente, né? E que esses créditos, na verdade, significam salário, valores dos quais essas pessoas precisam para pagamento, para sobrevivência digna. Quando a gente pensa, né, nas estruturas que permeiam aí, né, vamos pensar no agronegócio em si, né, as estruturas de maquinário, de insumos, elas já estavam contempladas pela legislação.
né? Essa brecha está contemplando só o produtor rural mesmo. Os demais segmentos já tinham essa garantia porque são, né, fábricas, comércios específicos ligados ao setor. Todos esses agentes econômicos, para funcionarem regularmente, ter um alvará de funcionamento, licenças, poder emitir nota fiscal, são obrigatoriamente registrados no registro de comércio brasileiro, que são nos estados, cada estado tem a sua junta comercial. Então, a primeira medida para a pessoa que vai exercer uma atividade como essa, qualquer uma dessas, é obter o seu registro na junta comercial. É esta qualificação que o autoriza ou habilita a pedir recuperação judicial depois de pelo menos 2 anos de atividade exercida. Uhum. Essa questão dos prazos, né? Também o Guilherme perguntando aqui, se estabeleceu um prazo, venceu, e aí, se não se consegue essa recuperação? Há duas possibilidades, mas ambas levam à falência. Né? O não cumprimento de prazos antes da aprovação deste plano, por exemplo, a não apresentação de um plano de recuperação no prazo legal que é de 60 dias. Essa é uma hipótese legal, prevista expressamente, de convolução da recuperação judicial em falência. E a outra possibilidade é de não cumprimento do plano. Né? A empresa ou o empresário aprovou este plano e começaram a vencer as prestações, as parcelas de pagamento, e ela, por qualquer circunstância, por falta de condições ou qualquer outra, ela deixa de cumprir. A consequência legal para essa hipótese é convolução da recuperação judicial em falência, que aí sim é um procedimento de liquidação, de arrecadação de todos os ativos, via de regra com a interrupção da atividade, embora algumas empresas falidas possam continuar funcionando, isso existe, mas o procedimento natural é de arrecadação de todos os bens desta empresa, venda e pagamento dos credores. Uhum. Perfeito. E é interessante isso, né? Quando se apresenta o plano, como você bem coloca, se mostram todos os ativos dessa propriedade, né? E isso também depende da aprovação, né? Mostrar que você tem um fôlego de bens para subsidiar aí esse processo. Exato. O que a lei tem a preocupação de assegurar é transparência para todos os envolvidos neste processo, sobretudo os credores, que são os maiores interessados. Né? Então, ao exigir um laudo de avaliação dos ativos da empresa ou do empresário em recuperação e um laudo econômico-financeiro demonstrando a viabilidade econômica da atividade, ela dá instrumentos até de persuasão, porque a aprovação de um plano é um processo de persuasão, de você convencer os seus credores dentro daquelas regras previstas no plano de recuperação, de que aquela é a melhor saída, que é melhor o credor aceitar aquela condição de receber menos e receber com mais prazo, do que não receber nada, que seria pela falência, ou receber muito pouco. Mas há uma situação muito específica, e Luciano, há determinadas atividades em que o ativo imobilizado, o patrimônio envolvido, ele é pequeno, mas a atividade ela é naturalmente geradora de caixa. Ou o produtor rural, por exemplo, que ele tenha a sua atividade em terras de terceiros. Ele exerce essa atividade em terras arrendadas. Isso é muito comum. Né? Uhum. Você falou de plantadores de amendoim, é muito comum usinas que cedem as terras na renovação dos canaviais para que grandes grupos organizados de plantio de amendoim façam neste intervalo, né, entre a renovação do ciclo da cana. Então, nem sempre a existência de ativos valiosos, de bens, de patrimônio, ela é tão mais importante do que a capacidade de geração de caixa, porque mesmo sem ter imóveis, sem ter bens de muito valor, pode ser que um determinado empresário, uma empresa, tenha uma capacidade de gerar recursos e gerar meios de pagamento para os seus credores maior. Também há outro extremo, né, de empresas ou empresários que têm um imobilizado, um patrimônio muito grande, mas ao mesmo tempo não conseguem gerar muitos recursos a partir disso. A sua capacidade de pagamento dos credores, ela é mais limitada, mesmo havendo um patrimônio maior. Uhum. Sem dúvida. E de fato tudo isso entra na análise, né? Não é porque se entrou com um pedido de recuperação que ele vai ser aprovado, ele tem que ser analisado. Ele vai ser analisado pelos credores, discutido e aprovado ou rejeitado, na forma como foi inicialmente proposto o plano ou com
modificações que sejam propostas, impostas pelos credores e aceitas pelo devedor. Essa é uma característica até interessante da legislação brasileira. Em outros países, os próprios credores, ou o Ministério Público, ou o administrador judicial, eles podem apresentar planos alternativos em determinadas situações. Aqui no Brasil, a empresa em recuperação, o empresário, ela tem o direito de veto. Ela não é obrigada a aceitar sugestões de mudança que ela não queira. A consequência disso pode ser a rejeição do plano. Mas os credores têm o voto, ela tem o veto, né? Então, todo plano que seja aprovado, ele necessariamente passou pela, pelo menos, a anuência do próprio devedor. Uhum. E isso é fundamental, né? Se o devedor não der anuência, não tem acordo. Não, o que será votado é o plano que ele próprio apresentou originalmente. Uhum. Perfeito. Para a gente encerrar, né? As pessoas que têm dúvidas nessas ações, nesses processos, é o que o Júlio coloca, né? Devem procurar um profissional qualificado para mediar, né? Porque hoje nós também vemos isso, é o que o Júlio coloca, ele passou por um processo similar, mas não teve orientação adequada, o que complicou demais a recuperação. Perfeito, né? Como uma área específica essa, ele deve, claro, procurar auxílio especializado. E hoje o direito, a economia ou qualquer área do conhecimento, de serviços, ela tem se tornado cada vez mais segmentada e especializada. A recuperação judicial, especificamente, ela é uma área interdisciplinar. Então, os profissionais que atuam nela, mesmo, por exemplo, nós, advogados, somos obrigados a conhecer um pouco também de administração de empresas, de economia, de contabilidade. Fundamental nesses processos. É um processo multidisciplinar a recuperação judicial. Então, claro que aquele que tem algum interesse numa recuperação, seja sendo a própria recuperando ou sendo credor de uma empresa em recuperação judicial, deve procurar sempre auxílio especializado. Doutor, eu agradeço imensamente as informações, a partilha aqui com a gente e deixo o programa sempre à disposição. Luciano, eu que agradeço, foi um grande prazer estar aqui para conversar com você e com o seu auditório, a sua plateia e os seus espectadores. Maravilha. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV. Você fica agora com o horário eleitoral gratuito e na sequência com a programação da TV Brasil.